Quando o primeiro teaser de Zootopia 2 foi lançado, todo mundo começou a se perguntar quem era o vilão encapuzado que aparecia no final. Mas e se a gente disser que esse vilão foi simplesmente deletado do filme? Sem divulgação. Vários trailers e materiais promocionais foram lançados após o teaser, mas se prestar atenção, vai notar que aquele ser misterioso que tinha aparecido no final do primeiro teaser simplesmente nunca mais foi visto. Isso é muito estranho, principalmente para Disney, que tem o costume de divulgar o máximo possível dos heróis e vilões principais de seus filmes. É chocante pensar que a Disney tenha mudado de estratégia logo em Zootopia 2, um filme que a empresa claramente quer que seja um evento e faça muito sucesso. A questão é que a Disney é o tipo de estúdio que sofre muitas dificuldades para mudar suas próprias fórmulas, por não gostar de correr riscos desnecessários. Sendo assim, por que o marketing da empresa funcionaria de um jeito diferente logo em um filme que tem tantas expectativas? Sentido nenhum, né? Mas a história muda se esse vilão encapuzado, cuja identidade era um mistério, na verdade tiver sido apagado completamente do longa sem que a gente soubesse, com a sua aparição naquele teaser sendo um último resquício de uma versão que jamais veremos do filme. Será mesmo que a Disney acabou de deletar o vilão de Zootopia 2? É o que veremos. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. Família Lince. Algo inesperado é que o que está realmente recebendo atenção nos trailers e nos materiais promocionais é uma família de linces, cuja maior parte dos membros parece ser composta por pessoas malvadas. Tá bem fácil perceber que eles vão ser inimigos, mas a verdade é que agora os linces podem ser os verdadeiros vilões principais no lugar do encapuzado misterioso. Até porque, se seguirmos essa premissa, quer dizer que o marketing da Disney está agindo exatamente do jeito que deveria, colocando esses personagens em destaque justamente por eles serem a grande ameaça por trás da conspiração que Nick e Judy vão precisar fazer de tudo para desvendar. Ainda mais porque, pelo que se sabe da história, a família Lince tem uma conexão com os répteis, e todos nós sabemos que Zootopia 2 vai girar em torno desses seres. Pelo que é revelado no livro infantil promocional do filme, um ancestral da família Lince teria inclusive roubado os créditos por inventar as paredes climáticas que fazem com que os distritos da cidade de Zootopia tenham vários biomas completamente diferentes, sendo que a verdadeira responsável pela invenção foi a bisavó do Gary. Ou seja, os linces estão muito mais conectados com a trama do que o encapuzado misterioso jamais demonstrou ser, e eles têm todos os motivos possíveis para serem os verdadeiros inimigos que desejam acabar com a raça do Gary. Traição. Uma das primeiras coisas que os fãs começaram a comentar depois do lançamento do primeiro teaser, que trouxe aquele vilão misterioso, foi que o filme repetiria o plot twist da produção anterior, em que alguém aparentemente inofensivo revelaria ser o verdadeiro vilão esse tempo todo. Afinal, se o antagonista usa um capuz misterioso e tem sombras cobrindo seu rosto, quer dizer que a Disney não deseja que nós descubramos a sua identidade até ser tarde demais. Mas algumas pessoas não gostaram disso, justamente por ser uma repetição do primeiro filme. Tem quem diga que isso é falta de criatividade, enquanto outros acham que o plot twist da identidade do vilão não será uma surpresa, porque, bem, já sabemos que isso irá acontecer. Tanto que uma das suspeitas para ser o encapuzado misterioso é a Doutora Fuzby, a terapeuta fofinha que aparece na cena de terapia em grupo. Sendo ela ou não quem está por trás daquele capuz, ninguém faria essa teoria normalmente. Mas todos já estão preparados para suspeitar de todo mundo por conta do plot twist da Bellwether. Ninguém será surpreendido. Ao menos até a Disney ter decidido abandonar essa ideia e deletar o vilão misterioso justamente para fugir da mesmice e fazer Zootopia 2 ser totalmente diferente do primeiro. Isso sim seria chocante. Eles podem ter aceitado que nunca vão superar a Bellwether com outro vilão que finge ser um mocinho, o que teria os levado a refazer o antagonista desse novo filme do zero. Se esse for mesmo o caso, a Disney terá feito um dos seus maiores atos de coragem, corrigindo seu erro e alterando uma parte principal do filme em apenas alguns meses. E aí, qual seria a sua reação se for revelado que o vilão encapuzado realmente foi apagado do filme? Comente aqui embaixo com a hashtag deletado pra gente encontrar sua resposta. Sombrio demais.
Outro motivo por talvez terem desistido desse vilão é que, se pararmos para pensar, ele não combina muito com o estilo de Zootopia. Quando pensamos nos filmes dessa franquia, a gente se lembra do quê? Animais engraçados, cenários deslumbrantes, aventuras incríveis e coisas do tipo. Agora, um vilão encapuzado não é exatamente a primeira coisa que passa pela cabeça de um fã de Zootopia. Mesmo a vilã do filme anterior, a Bellwether, tinha um visual que combinava mais com esse universo, mesmo ela sendo uma pessoa muito má. Tudo bem que o encapuzado pode ter um visual que combine mais por debaixo do manto, mas sabemos bem que o visual dele com o capuz é o que ficará, ou ficaria, mais marcado nas nossas lembranças. A Disney pode até mesmo ter se preocupado com o visual do vilão misterioso acabar assustando as crianças. Apesar de Zootopia ter uma história muito rica e interessante para os adultos, o principal público-alvo do filme continua sendo as crianças jovens. Se elas ficarem com medo ao ponto de se recusarem a assistir a sequência por conta de um vilão assustador, o estúdio terá que lidar com sérios problemas. Enquanto isso, os linces que parecem estar secretamente dominando o cargo de vilões principais são exatamente o tipo de antagonistas que esperamos de um filme de Zootopia. Ainda bem sombrios, mas com aquela vibe cartunesca que nós tanto adoramos ver em um filme desse universo. Sessões de teste. Mas tem algo meio estranho nessa história. Assumindo que eles realmente fizeram essa mudança, o que aconteceu para terem decidido alterar algo tão importante em um filme quanto seu vilão principal apenas depois do primeiro teaser da produção ter sido lançado? Achamos que a resposta é as sessões de teste do filme. É muito normal que estúdios façam sessões de teste para seus filmes em que apenas um grupo selecionado de pessoas assiste a uma versão não finalizada da produção antes de todos os outros para dar opiniões. Quando muitos não gostam de algo no filme, é normal que aquilo que não foi bem recebido seja modificado ou até mesmo excluído. Porém, deletar um personagem de grande relevância? Para isso ter acontecido, todas as pessoas que participaram das sessões de teste devem ter detestado esse personagem com todas as forças, ao ponto de considerarem que ele, de alguma forma, estragou o filme. Só isso poderia explicar a Disney decidindo deletá-lo tanto tempo depois. Os executivos da empresa não tinham imaginado que o vilão seria odiado dessa forma, mas a reação praticamente obrigou a Disney a apagar o personagem para evitar que o filme se tornasse um fracasso. Acredita nessa possibilidade? E acha que essa teria sido uma boa decisão? Será mesmo que alterar o roteiro do filme e criar várias cenas novas para substituir antigas nos últimos meses que restam antes do lançamento do longa vai dar certo? Roteiro reescrito. Apesar de tudo, a Disney já fez grandes alterações em outros filmes, algumas sendo bem mais graves do que a substituição de um vilão. Já houve casos em que longas foram completamente reescritos, tendo que ser refeitos do zero. Um dos casos foi justamente o do primeiro Zootopia, que tinha uma história muito mais sombria antes de ser refeito do zero. A Disney tomou a decisão de refazê-lo apenas depois de várias cenas já terem sido animadas, uma cena que sequer entrou para a versão final. A situação de Zootopia 2 só é mais impressionante por faltar tão pouco tempo para o filme ser lançado. Se essas possíveis alterações não estragarem a produção, os artistas por trás do filme vão estar de parabéns. Esse, infelizmente, não foi o caso de Hélio, filme da Pixar que passou por várias reescritas e teve diversas cenas cortadas, de modo que o segundo trailer foi completamente diferente do primeiro. Esse é um dos casos mais parecidos com o do Zootopia 2, caso o vilão encapuzado realmente tenha sido deletado, o que é bem perigoso, porque Hélio precisou ser adiado por bastante tempo para que as alterações fossem feitas, e mesmo assim acabou sendo um fracasso de bilheteria. Nem dá para dizer com toda certeza que a culpa é da reescrita, mas é difícil não acreditar que ela pode ter impactado no fracasso de Hélio. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Estratégia de marketing. Depois de a gente ter explorado todos esses motivos para a Disney possivelmente ter deletado o vilão misterioso de Zootopia 2 do filme, realmente fica mais fácil acreditar que isso pode mesmo ter acontecido, o que faria com que fosse muito engraçado se descobríssemos que, não,
O encapuzado nunca foi deletado de fato. Pois é, e se a Disney realmente tiver decidido fazer uma manobra de marketing arriscada? Como falamos mais cedo, esse não é o tipo de jogo que o estúdio costuma fazer. A Disney gosta de falar muito dos personagens principais do filme antes de ele lançar, tanto os heróis quanto os vilões. E mudar de estratégia em um longa feito para fazer sucesso é, no mínimo, diferente. Imaginaríamos esse tipo de experimento sendo feito em alguma produção de menor orçamento, cujo fracasso não impactaria tanto a empresa. Mas se a Disney teria a ousadia de deletar o vilão do filme poucos meses antes do lançamento, também dá para imaginar ela tendo coragem de só escondê-lo do público até o lançamento. E se pararmos para pensar, também existem bons motivos para essa estratégia de marketing ser usada nesse personagem em específico. Como já falamos, esse vilão misterioso tem altas chances de trazer consigo uma revelação surpreendente sobre sua verdadeira identidade, sendo alguém que nenhum de nós jamais seríamos capazes de imaginar. Ou ao menos é isso que a Disney quer. Porém, como esse plot twist aconteceu com a Bellwether no primeiro filme, todos nós, os fãs, já estamos alertas. E é aí que entra a estratégia do marketing. Se o vilão não ganhar tanto destaque nos trailers, as pessoas vão acabar se esquecendo dele e deixando de teorizar sobre sua identidade. Então, quando o filme lançar, ele vai aparecer e pegará todos nós desprevenidos. Sem contar que, mesmo os que tiverem se lembrado do vilão por todo esse tempo, não tem muito material para teorizar sobre a identidade dele, o que seria diferente se o personagem tivesse aparecido em todos os trailers. Cada cena dele seria vasculhada, e nós com certeza encontraríamos pistas de sua verdadeira identidade antes mesmo de o longa chegar aos cinemas. Agora, encontrar essas pistas enquanto assiste ao filme já é bem mais complicado, o que fará com que muitos de nós sejamos surpreendidos no momento em que o vilão revelar seu verdadeiro rosto. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!